Gente boa, olhem aqui para mim. Tá todo mundo me olhando? O que você acha que de fato é a pior dificuldade na sua caminhada de fé? Eu sei que fazer essa pergunta suscita uma quantidade enorme de procura de temas de natureza meio tópica. Aí há logo quem diga, é o meu marido. Aí me atrapalha mais do que tudo. Ou a minha mulher. Ou os filhos da minha mulher, ou os filhos do meu marido. Ou a minha sogra deve ser campeã de decisões assim nesse sentido. A maioria de nós escolhe tópicos, ou pessoas, ou contraditórios, ou episódios. Isso que mais me atrapalha na minha caminhada com Deus foi uma grande decepção que eu tive com um crente, ou com muitos, ou com um pastor, 2, 3, 10, ou com a categoria toda. Isso me atrapalha muito hoje em dia, a andar com Jesus, essa decepção que eu tive. Ou tem uma coisa que pesa no meu coração, que atrapalha o meu progresso na minha caminhada com Deus, são as minhas frustrações afetivas. Parece que Deus não cuida das mulheres da minha vida. As mulheres chegam na minha vida, só são barraqueiras de alma. Confusas, complexas, complicadas. Ou então são os homens, que são campeões também nessa determinação. A minha vida com Deus, a cada passo que dá para frente, dá 3 para trás, dependendo do relacionamento que eu tenha. Aí eu me desvio. Eu desapareço de mim mesmo, de mim mesma, de Deus, dos outros, de tudo. E a gente vai elegendo álibis, desculpas, tópicos, para de fato nunca chegarmos ao cerne real da questão. Não são essas coisas que atrapalham a nossa caminhada de fé. Não são essas coisas que atrapalham a nossa vida com Deus. Jamais teriam o poder de atrapalhar. Jesus não as levou a sério na perspectiva de que elas tivessem o poder de gerar tal impedimento na nossa caminhada com Deus. Jesus não elegeu nenhum desses tópicos. Não aventou a nenhum deles como sendo os grandes dificultadores. Para Jesus, as questões não estavam nunca do lado de fora. Os nossos grandes impedimentos são os impedimentos que nos acometem do lado de dentro. Ninguém do lado de fora tem o poder de impedir a minha caminhada com Deus, exceto eu mesmo em mim. Ninguém. Paulo chega a dizer, superlativizando qualquer que seja a tentativa de justificativa nossa para explicar o fato de que o Evangelho na nossa vida não realiza o que o Evangelho promete realizar na vida de quem crê nele. Paulo diz que de fato nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem dimensões, nem mundos paralelos, nem qualquer outra criatura tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, estão eliminados os elementos do mundo visível ou invisível, objetivos ou subjetivos, do ponto de vista da realidade deles fora de nós. Nenhum deles tem o poder de nos afastar da experiência do amor de Deus. O dia mais tenebroso, nem a tribulação, nem a angústia, coisa alguma. Ao contrário, Jesus disse que o caminho com ele, o bem-aventurado choraria. O Macários, o feliz espiritualmente, caminharia todo dia o caminho do aprendizado. Ele teria que ser um humilde de espírito, ou um pacificador, um indivíduo que desiste das causas, porque abraça a causa das causas, que é a causa da pacificação e da reconciliação.
Jesus diz que o indivíduo que é feliz, eventualmente é perseguido, por causa de quem ele seja. Não por causa do mal que ele realize, mas por causa do mal que ele não pratique. Por causa das escolhas boas que ele faça, em contraposição às ofertas perversas que a ele são feitas, ele pode ser perseguido. Pode ser perseguido por causa da justiça, pode ser perseguido simplesmente por ser um discípulo coerente, confessante e harmonizado com o espírito do Evangelho, caminhando no chão da terra. Pode ser perseguido. E Jesus, ao final dessa sua fala, que inclui o chamado para que a gente assuma a natureza da nossa vocação, que é para sermos luz do mundo, sal da terra, sermos as pontes, os pontífices entre os homens, e para isso é preciso desistir de todo desejo de vingança, para isso é preciso ter a disposição de se humilhar toda vez que a gente reconhece que ofendeu alguém e procurar o irmão enquanto ele está a caminho, enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora. Ele manda que a gente não se entregue ao espírito da fantasia hedônica, imaginando, apenas dizendo eu não pulo a cerca, mas na minha mente eu sou uma lebre, vivo pulando para lá e para cá, porque para todo mundo que eu olho eu dispo, mato e como. Não faça isso, disse ele. E ele prosseguiu dizendo que uma das categorias fundamentais para a interiorização do conceito real e eterno de felicidade em nós era nós abrirmos mão daquelas preocupações com exterioridades, com aparências, fossem diante dos homens para impressioná-los com as nossas performances, com os nossos sucessos, com as nossas elevações morais, com as nossas superioridades éticas ou religiosas ou de qualquer natureza, e abraçássemos, em oposição a isso, uma vida que apresente do lado de fora apenas os frutos simples e naturais que decorram de quem nós sejamos do lado de dentro. Por isso ele disse, ao orarem, não façam como os fariseus, cuja oração é uma mantra, mas não chega aos céus, é só performance. Quando vocês ajudarem o próximo, façam isso com discrição total, absoluta, não trombeteiem a misericórdia de vocês, porque ela se transformará em arrogância fétida diante de Deus. Qualquer coisa que vocês façam, que os homens atribuam a essa realização um significado que impute a você uma superioridade sobre eles, não pratique essas coisas com nenhum desses fins, ao contrário, busque o caminho da simplicidade mais discreta para fazer o que você puder fazer, aquilo que você sabe que os anjos ficam em pé para aplaudir, quando a sinceridade e a discrição se unem para realizar um bem verdadeiro na terra. Ele prossegue dizendo que era necessário que a gente soubesse que não é possível servir a dois senhores. Que a gente tinha que escolher, que na vida ninguém pode ter dois senhores, nem duas senhoras. Nem dois, coisa alguma. A gente tem que escolher uma fidelidade absoluta. Para ser absoluto, tem que ser absoluto. Se eu tiver dois absolutos na minha vida, eu tenho dois relativos na minha vida. Eu não tenho um absoluto. O absoluto é absoluto. Onde o absoluto está, nada mais cabe. Só cabe como parte dele, mas não como algo paralelo a ele. Então Jesus chegou e disse, ninguém pode servir a dois senhores. E esse é um princípio geral. Aí ele especifica, dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. A Deus é a mamon. E aí ele diz, recomenda que nós botemos o nosso tesouro nas realidades imateriais, intangíveis, não palpáveis, eternas, que não são roubáveis, que não são corroíveis, nem são corrosíveis,
como a prata, o ouro, os bens, que o ladrão escava ou rouba, ou as intempéries destroem, ou as calamidades da vida podem levar. E ele prossegue, lutando contra a idolatria das aparências na nossa vida, dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque o nosso julgamento é sempre baseado na idolatria das aparências. Eu determinei que o que aparenta e o que aparece é o que é. Por isso eu julgo. Quando eu faço isso, eu não só chamo juízo sobre mim, porque o critério que eu estabeleci para julgar o outro é o critério que estará estabelecido para o meu julgamento, mas eu também sucumbi à idolatria, à imagem, à visibilidade, à performance. Eu achei que a realidade última na existência é o que os meus olhos veem, e baseado nisso eu julgo. Me tornei, além de alguém que chamou juízo sobre si, um idólatra. Porque eu estabeleci que a aparência é o elemento absoluto a partir do qual eu digo quem é e quem não é. Eu me tornei separador de joio e de trigo no mundo. E Jesus disse: não faça isso. Porque os critérios são da interioridade, só Deus conhece o interior do coração de cada homem. E aí ele conclui essa jornada dizendo para nós não ficarmos também impressionados com a aparência dos milagres, das profecias, dos dons, dos exorcismos, das mirabolâncias divinas contra o diabo, das fanfarrices e triunfalismos espirituais daqueles que têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus disse: não se impressionem com eles, porque pelos seus frutos os conhecereis. Não fique querendo saber quantas pessoas o cara cura por dia, nem quantos demônios expulsam, nem quantos milagres ele realiza. Apenas veja se o fruto da vida dele é fruto do Espírito. Se é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, verdade, justiça, graça, misericórdia, são os frutos da árvore da vida no ser de qualquer um que esteja plantado no chão do coração do Pai. É simples assim. Portanto, todo chamado de Jesus é para fixação da consciência de cada um de nós no elemento e no valor eterno da vida. Essa viagenzinha que eu fiz aqui do Sermão do Monte em supersônico, toda ela afirma um eixo único em cada coisa do que Jesus diz. O que vale é o que é. O que vale não é o que aparenta. A gente pode aparentar sem ser, mas quem é, mostra o que é. É fácil criar performances que não equivalem à verdade do meu ser. Mas se existe verdade, graça e amor no meu ser, eu não preciso me preocupar com nada, porque o fruto brota. Todo mundo vê. Então ele diz: não se concentre na exterioridade, no valor e no elemento performático exterior, porque esse é simplesmente algo que eu posso aprender a realizar, eu posso aprender a fabricar, eu posso aprender a apresentar. Enquanto eu me seco, me esvazio, me engano, me perco, me auto-engano, não cresço, e fico sem saber por que o evangelho que eu aparento existir em mim não me pacifica, não me tranquiliza, não me dá paz afetiva, não me dá sossego psicológico, não me dá sono na hora do sono, não me dá uma atitude de firmeza na hora da firmeza, não me ensina a mansidão no momento da mansidão, não me ensina a energia na hora da energia. Por quê? Porque a gente fica querendo semear espinhos e colher uvas. Isso jamais acontecerá. Para que o fruto do Evangelho se realize na minha vida,
eu tenho que harmonizar o princípio inteiro dentro de mim. O meu pensamento tem que ser segundo o Evangelho, para produzir uma atitude segundo o Evangelho, para gerar um comportamento segundo o Evangelho e para criar um estado espiritual conforme o prometido pelo Evangelho. Mas se eu não gerar esse alinhamento, não adianta que com a mente eu decore coisas do Evangelho. Se esse meu decoreba do Evangelho não se transformar numa atitude cotidiana em todas as coisas, não virar um princípio, não virar um carnegão, não virar medula, não virar entranha, não for se transformando gradativamente não só em memória mental, mas for entrando na minha memória celular, for penetrando o meu inconsciente, for habitando o porão da minha alma, for se embrenhando e se impregnando em mim de tal modo que, sem que eu perceba, eu vá me tornando aquilo acerca do que domingo eu falei lá na nossa reunião no La Salle, uma carta viva, inscrita e lida, porque a sua existência é Evangelho. Sua existência é epístola da graça, sendo vivida, encarnada e manifestada diante de todos os homens. Ou então aquela outra imagem, vira bom perfume de Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça tem que haver esse alinhamento. Para que haja esse alinhamento tem que haver uma decisão. Eu tenho que escolher um único Senhor. Porque não dá para a gente fazer como a maioria de nós vem tentando. Surfar dos dois lados. Você enfia o pé aqui, vou enfiar o direito, porque é para dar um bom exemplo para Deus. Deus não é o Deus da direita, da destra, o Todo-Poderoso manda sentar à destra, então eu vou botar meu pé direito, não esquerdo. Esquerda a gente bota na macumbinha. O direito eu vou botar aqui nessas coisas do Evangelho que me parecem legais. Essas daqui são bem legais. Gosto delas. Gosto. Decidi que essa parte do Evangelho é legal. Agora, esse outro pé aqui eu vou enfiar naquelas outras coisas que o Evangelho não gosta, mas eu gosto, porque afinal de contas eu sou humano. Aí parece que o Evangelho é desumano. O que o Evangelho propõe é desumano. Aí eu escolho aquilo que eu acho que seja o que me é fácil surfar no Evangelho e eu me torno absoluto senhor de mim mesmo, porque quem tem essa determinação de dizer disto eu gosto do Evangelho, disto eu não gosto do Evangelho, e disto aqui eu adoto, porque disto aqui eu gosto e é humano, diferentemente dessa dimensão do Evangelho, esse se tornou o seu próprio Senhor e o seu próprio Deus. Esse já entrou no processo de se entregar à sua própria disposição mental. Esse vai ser obediente aos seus próprios pensamentos. Esse será discípulo dos seus próprios caprichos. Esse terá como Deus o Deus dessa fabricação, esse híbrido dessas junções. O que eu aceito do Deus revelado e o que eu construo de acordo com a minha própria opinião, gosto, capricho, desejo, vontade ou perspectiva. Essa é a minha síntese, por isso eu chamo isso de meu Deus. E está bem colocado, porque é só seu mesmo, nem ele sabe quem é ele em você, é um híbrido teu. É uma construção, você é um idólatra. Não faz imagem de escultura, nem de gesso, nem de pau, nem de pedra, mas você constrói deuses mentais segundo a sua imagem e semelhança. E aí depois, apelida esse seu Deus mental, essa sua construção, esse seu híbrido de Jesus, apelida as suas pulsões, assim, aqueles repentes. Se der um repente diferente, não seja coceira sexual, porque a pulsão da coceira sexual você diz já logo assim, sai diabo.
Mas se for uma pulsão daquele tipo que diga assim, ai meu Deus, eu senti de Deus de ir ao hospital. Senti. Quando o cara quer dizer que ele está indo a algum lugar, ele até nem diz, eu senti vontade de hospital. Ele já vem com esse jargãozinho safado. Eu senti de Deus que tinha que ir ao hospital. Às vezes não foi por nenhuma misericórdia, nem coisa alguma, é a enfermeira que está tratando do cara, que ele está a fim de olhar, mas ele sentiu de Deus de ir ao hospital. E a gente vai apelidando isso de Espírito Santo, esse sentir de Deus. Olha, eu amanheci hoje, Deus me falou. Aí você ouve o que Deus falou, cara. Deus falou pro cara tudo que o cara estava a fim de fazer. Aí ele chama isso de Espírito Santo. O Pai, ele também apelida nessa construção dele, o Pai. Tudo quanto seja magnânimo nessa ideia de Deus, ele chama de Pai. Tudo quanto seja gracioso nessa ideia de Deus, ele chama de Filho. E tudo quanto seja ímpeto nessa ideia de Deus, ele chama de Espírito Santo. Mas de fato não tem pai, não tem filho, não tem ninguém. Está você sozinho na parada, andando conforme a sua cabeça, as suas eleições, as suas determinações, o Jesus que você criou, o Pai que você inventou, o Espírito Santo, que nada mais é do que a pulsão dos seus desejos descontrolados e batizados por simbologias ou nomenclaturas do cristianismo, mas você é o Senhor de você. Só isso. Aí você caminha e não sabe por que o desassossego não te deixa, que nunca você está em paz, que qualquer notícia de doença te tira do sério, te arrebenta, que lá no fundo você tem medo de morrer mesmo. Você tem medo também de viver. Tem medo de amar. Não sabe por que o que Jesus disse que aconteceria com aquele que cresce nele, em você não se realiza. Tudo isso aqui vai começando a se tornar uma poesia de um romanticismo irrealizável. Essa coisa toda de Jesus dizer que apesar de todas as perseguições, se nós o amássemos, ele viria para nós, faria em nós morada, e a presença dele vivendo em nós geraria uma alegria que ninguém poderia tirar, geraria um fator ressurreição. A nossa fé no fato de que ele ressuscitou dos mortos estabeleceria em nós um jorrar de uma alegria eterna, uma exultação poderosa, que mesmo gemendo no leito de dor, geme dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas nada disso está presente na gente. Tudo nos abala, tudo nos arruína, e a gente não sabe por que as nossas orações não são ouvidas. Não são ouvidas porque as nossas orações são os nossos desejos de nós para nós mesmos. Pedimos e pedimos mal. Então, já que você está pedindo o seu desejo, realize o seu desejo. A responsabilidade de realizar o seu desejo é seu. Seja honesto e diga, olha, eu vou à luta porque eu quero isso. Agora, não fique pedindo a Deus para abençoar o que Deus não disse que abençoaria. Não fique pedindo a Deus para se tornar o Deus daquilo que Ele disse que não deveria ser Deus para nós. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que praticamente todo esse desencontro que caracteriza a falta de pacificação, de harmonia, de tranquilidade, de certeza e segurança no Senhor, toda essa falta de desistência em relação às causas da mesquinharia, aos direitos adquiridos, às hiperimportâncias que nos são legados de uma construção coletiva que não tem nada a ver com o Evangelho, são imposições e convenções que se transformam em dogmas de importância capital para a nossa existência. Todas essas coisas são aquelas
que impedem o Evangelho de se alinhar na nossa vida. Porque só haverá esse alinhamento quando eu render o meu pensamento a um só Senhor. Só haverá esse alinhamento quando eu render a minha atitude a um só Senhor. Só haverá esse alinhamento quando eu submeter o meu comportamento a um só Senhor. E só haverá essa transcendência se eu também aceitar que o sentido, o significado e o absoluto da minha vida não está na transitoriedade de nenhuma das coisas que circunstancialmente me vêm à mão para fazer e fazem parte da relatividade da existência. Coisas essas que eu trato com responsabilidade, mas não devo colocar nelas o significado da minha vida, porque se eu me enterrar nelas eu morro. E o que pode me projetar para me alinhar pensamento, atitude, comportamento, uma existência que transcenda a existência e se projete para a vida eterna, é quando a expectativa final da minha vida é comer, beber e se satisfazer da glória eterna de Deus. Se esses 4 elementos não se alinham na minha vida, qualquer coisa que eu chame de evangelho não é evangelho e não realiza o bem do evangelho em mim de modo nenhum. Tem apelidos do evangelho, tem fragmentos do evangelho, tem caixinha de promessa do evangelho, tem a nossa seletividade do evangelho, tem as nossas escolhas, tem as nossas conciliações entre aquilo que a gente gosta do evangelho e aquilo que a gente acha que é do nosso lado, é do evangelho das nossas preferências, fazendo esse híbrido que não é coisa alguma, que não forma nada, muitas vezes uma coisa contradizendo a outra de tal maneira que só gera um processo de conflito, de choque, de esquizofrenização, de batalha, de milícia interior e nunca de pacificação em nós. E a gente não sabe porque o evangelho não realiza o bem dele na gente. Nós não deixamos, minha gente. A gente briga o tempo todo contra ele, a gente não dá razão a ele, a gente não se submete a ele. A nossa cerviz é dura. E a gente quer o evangelho segundo os nossos caprichos, desejos, vontades, circunstâncias, opiniões, obstinações, ou seja lá o que for que a gente eleja, para atrasar o processo da graça de Deus sine die na nossa existência. Aí atrasa, é dor, é tristeza, sobe, desce, porque ninguém quer alinhar e deixar que haja um só Senhor na nossa vida. Ninguém pode servir a 2, quanto mais a 3, a 4. Quantos senhores você tem? Quantos? Seja honesto mesmo. Veja se Jesus é Senhor de cabo a rabo na sua vida. Eu não estou dizendo que você conseguiu colocar a sua consciência e a sua atitude, o seu comportamento e tudo mais em alinhamento perfeito, que já realizou o bem absoluto, porque se isso acontecesse, você seria arrebatado agora, daqui para a glória dos céus. Nós seremos relativos em processo de crescimento até o último dia, mas é crescendo para o alvo. Então, imagine quantos senhores a gente tem. Sim, Jesus é um senhor para um determinado consumo da nossa vida. Em outras ocasiões, a gente vai elegendo outras situações onde a gente diz, nisto aqui o evangelho cabe, nisto aqui o evangelho nem tanto. Isto aqui foi exagero dos tempos, isso aqui eu faço o mandamento. Aí a gente começa a ter surtos de melhora do evangelho, a gente vai melhorar. Esses surtos de melhora do evangelho de Jesus segundo a gente, nada mais é do que a nossa tentativa de formar um estelionato existencial que concilia alguma coisa de Jesus com os caprichos da nossa vida, e o resultado é frustração, angústia, decepção, tristeza e irrealização interior, sempre. Não há cura para esse estado, vocês entenderam? Eu estou dizendo isso porque a maioria aqui vive nesse estado ainda. Eu iniciei
dizendo que Jesus disse que não é possível servir a dois senhores. Olhem só nessa lista de coisas que não são possíveis servir, como ele começa dizendo isso, aí ele anuncia o dinheiro, o mamon, como sendo o Deus supremo nessa hora. Aí ele diz, olha, não coloquem o coração de vocês nisso, porque a corruptibilidade, a transitoriedade e dessas coisas são totais, mas acumulem tesouros nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então designe o que tem valor. Designe o que tem valor. Por isso eu disse que tudo começa na mente. A minha mente tem que fazer o exercício definitivo de dizer eu dou razão ao Evangelho todo, ainda que ele me lasque todo, ainda que a minha natureza não goste da verdade, porque a minha natureza gosta da manipulação, do engano, da mentira, do faz de conta. Eu me alimento de aparências, de vaidades, de estéticas, de cultos intelectuais, de cultos relacionais. Eu sou tomado por um monte de preferências, simpatias, antipatias gratuitas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas hoje, apesar disso, eu quero tomar uma decisão de dar razão mental ao Evangelho. Esse é o meu culto racional. Eu quero me submeter a não me conformar com este aion, com este século, com esta era, e me deixar transformar pela renovação da minha mente, para que eu conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso só vai acontecer se eu aceitar todo dia que o Evangelho é a razão absoluta de Deus para a vida, e o que aquilo que em mim não gostar do Evangelho é malignidade para ser quebrada em mim, não para ser negociada com o Evangelho. Enquanto isso não se estabelece em mim, eu não terei pelo menos nenhum senhor conceitual na minha mente. Um único. Eu tenho que começar de algum lugar, e o primeiro lugar é esse. Eu preciso, com a minha mente, como Paulo disse, por causa das misericórdias de Deus, me deixar ficar tocado pela graça e dizer, eu entrego a minha mente ao Evangelho. Embora a minha mente não tenha assimilado ainda o Evangelho, eu não dou à minha mente o direito de dizer não ao Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus, é a razão de Deus. O equívoco é meu, o engano é meu, a indisposição é minha, o mau humor contra a verdade é meu, o capricho é meu, e se eu andar assim, a doença é minha. Mas eu não quero isto. Eu quero alinhar a minha mente com a mente de Cristo. Eu quero que os meus pensamentos, como diz Paulo em 2 Coríntios 13, sejam levados cativos, 2 Coríntios 10, desculpem, sejam todos eles levados cativos à obediência de Cristo Jesus. Eu quero. É meu desejo. E toda hora que eu encontrar em mim uma coisa que luta contra o sentido do Evangelho, eu tenho que ter a coragem de matar essa barata. E de dizer não. Porque se eu não tiver a coragem de, inicialmente, começar a submeter na minha mente ao Evangelho, de onde surgirá a atitude segundo o Evangelho? De onde procederá o comportamento segundo o Evangelho? E de onde procederá a existencialidade transcendente do Evangelho, que está para além da morte, da dor, da angústia, da tribulação, das perdas, dos ganhos ou de qualquer outra coisa? Jamais! Sem esse alinhamento, só tem tortuosidade batizada em nome de Jesus, mas não tem caminho simples do Evangelho em nós. Agora observem as coisas que Jesus elegeu como os grandes vilões, os grandes senhores, que toda hora querem se assenhorear do nosso ser, da nossa mente, com os quais frequentemente nós fazemos grandes negociações. Notem
que ali em Mateus 6, quando Jesus disse que não se pode servir a dois senhores, na sequência, a primeira coisa que ele diz é: não andeis ansiosos de coisa alguma. O cara diz que não quer andar ansioso. Senhor, salva-me da ansiedade. Tira a ansiedade de mim. Ele quer uma mágica. De fato, ele não devia orar. Ele devia tomar remédios fortes. Ele devia se zumbificar para não ter ansiedade, porque não tem mais nem nervo. Está tudo dormente já. Andando assim. Porque não dá para fazer essa oração que os crentes fazem, amando o dinheiro do jeito que os crentes amam, se preocupando com as preocupações deste mundo, com o que dizem, com o que pensam, com o que se tem, com o que se possui, com o que se não possui, com o que se perdeu, com o que se não perdeu, com o que se deixou de ganhar, com como a gente é visto, com a nossa reputação, com as interpretações dos outros a nosso respeito, com a roupa que a gente veste, com a comida que a gente come. Não foi isso que Jesus disse? Ora, ore de joelhos 2 bilhões de anos, pedindo a Jesus para tirar a ansiedade do seu coração e continue amando as coisas que ele disse que não era para amar, e você vai morrer de ansiedade enquanto ora. Porque é um milagre que Jesus não fará nem em mim, nem em você, nem em ninguém. Porque ninguém pode servir a dois senhores, ele disse: escolha. Se você estiver andando com meu Pai, então o corpo é mais do que o alimento, e a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Você tem que começar a priorizar os significados, o que tem valor. Se você quer de fato ser senhor de um senhor, servo de um Senhor único, e experimentar a paz desse reino que é livre de ansiedade, que é reino de paz, de graça, de confiança, não é reino de ausência da dor, mas é cheio de consolação. Não é reino da supressão das tribulações, mas é cheio do poder que nos faz passar e ficar melhores do lado de lá. Não é o reino que nos ausenta do poder das calamidades, mas que em meio a qualquer calamidade nos dá o poder de nos levantarmos, ainda que em lágrimas, e dizermos que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Para que isso aconteça, eu tenho que ter um Senhor só. Para que a ansiedade não tome conta, eu tenho que ter um Senhor só. Porque se eu disser Jesus é o meu Senhor, mas disser Senhor Jesus, cuida da minha grana, porque sem grana eu não sou nada. Ai meu Deus, eu estou perdendo na bolsa, eu levei um trambique, me deram a volta, me enganaram. Quanto é que eu vou ficar a menos? Como é que eu podia já estar mais adiante? Senhor, ai, me dá a tua paz, Jesus. Pelo amor de Deus, meu irmão, entenda que Jesus não tem essa paz para dar a você. Quem tem para dar a você essa paz é o Rockefeller, botando uma grana na sua conta, para você ficar assim, com aquela sensação de rei do mundo, mas ansioso a beça agora com a gestão do que ganhou. Morrendo de ansiedade, pioradamente até. Jesus chega e falando desse senhorio absoluto, ele adverte dizendo: acautelai-vos. Acautelai-vos da orgia, que é uma outra coisa que tem um poder de virar um deus dentro da gente, é o hedonismo. A orgia é uma designação ampla para caracterizar na Bíblia o estilo e a perspectiva de existência que vivem para satisfazer as necessidades hedônicas, ou dos prazeres, ou da variedade que a minha mente diz que, em sendo provada, gere uma satisfação. Jesus disse: cuidado, porque isso tem um poder de virar o Senhor da tua mente. E se virar o Senhor do teu pensamento, vai produzir essa atitude, vai liberar essa energia, vai gerar esse comportamento e vai esvaziar você de eternidade, porque a eternidade de Jesus não é um convite para uma suruba eterna.
Então já está todo desalinhado. Acautelai-vos, ele disse, das preocupações deste mundo. Ao mesmo tempo em que ele disse, Pai, eu te peço não que tu os tires do mundo, mas sim que tu os livres do mal. Assim ele está dizendo que eu posso trabalhar nesse mundo, sobreviver neste mundo, me manter neste mundo, sustentar pessoas neste mundo. Como Paulo diz, que não é para a gente sair, mas é para a gente participar com a consciência de Deus em nós. Mas ao assim dizer que o Pai não nos tirasse do mundo, mas nos livrasse do mal, o que Jesus estava dizendo que o mal do mundo são as preocupações do mundo. Esse é o meu chamado e a ambivalência da minha vocação, é ser uma pessoa que continua no mundo, na terra, na vida, entendendo, discernindo, opinando, participando, ajudando. E ao mesmo tempo, com meu coração desconectado daquilo que sejam os senhores, os absolutos, os valores, os significados ilusivos, ilusórios e fantasiosos, passageiros, temporários, efêmeros deste mundo. Que são justamente aquelas coisas que se tornam as nossas preocupações. As preocupações deste mundo se tornam senhores na cabeça da gente. A gente vive em função disso. Deus passa a ter que ser o Deus das nossas preocupações. Veja só a sua agenda de oração. Quantas coisas de preocupações do mundo são aquelas que você coloca diante de Deus o dia inteiro em insistência, como se fosse pedindo sabedoria, discernimento, amor e graça de Deus, mas não, você está pedindo grana, é um homem, uma mulher, ou é isto, é aquilo, e é tudo que no mundo se diz que alguém que não tem essas coisas está incompleto. Você está pedindo a Deus que valide uma incompletude em você, que Deus não chama de incompletude, que é o mundo que chama de incompletude, e ele que você quer que Deus entre nessa história para satisfazer o capricho da sua necessidade de completude existencial segundo o mundo. Você só pode estar de brincadeira, ou não é? E eu também, quando penso assim, só pode ser gozação da gente. Jesus diz, acautelai-vos das orgias, das preocupações deste mundo. E ele disse da embriaguez. Obviamente ele não estava se referindo a conteúdos etílicos. Jesus bebia cerveja, que era a bebida mais comum nos dias dele, lá na Palestina, na Roma antiga, era cevita. Se bebia cevita mais do que água. Era normal. Transformou água em vinho é um problema para crente brasileiro, mas para judeu em casamento em Caná da Galileia era milagre mesmo, porque adoravam um bom vinho. E foi o que Jesus fez. Então ele não está declarando uma guerra ao elemento etílico, ele não é anti-etanol, em nenhuma perspectiva. Não, ele está falando, não é do que a bebida faz, ele está falando é do que a gente deixa acontecer em qualquer processo de torpor e de embriagamento mental. São os nossos porres, que podem ser etílicos e devagar vão minando a nossa censura, a nossa resistência, vão mexendo o nosso humor, vão alterando o nosso cérebro, vão produzindo em nós paranoias. Não há ninguém que se dedique profunda e intensamente à embriaguez, por exemplo, que não se torne paranoico. Ninguém ficará paranoico, no mínimo. Mas não é só disso que ele está falando. Que a proposta dele é moderação, é sobriedade, não é a eliminação dos elementos, é a utilização deles com sensatez, sempre. Mas não é dessa embriaguez só que ele está falando, ele está falando dos surtos, cuidado com os surtos. A maior embriaguez é o narcisismo. O cara fica embriagado de si mesmo, ele fica embriagado de si mesmo, positivo e negativamente. Positivamente quando ele diz, eu sou o rei do mundo. I'm the king of the world. Lá, James Cameron, no Titanic. Eu sou o cara. Aí, ele vira o Deus dele mesmo, ele cultua esse ego. Negativamente, existe a dimensão do narcisismo negativo,
que é quando ele imagina de si coisas tão fantasiosas e o mundo não reconhece essas coisas nele, e ele fica com ódio do mundo porque o mundo não vê a criatura extraordinária que ele é. Aí ele se complexifica inferiormente diante dos outros, ao mesmo tempo que interiormente ele exacerba a autovitimização misturada com o narcisismo, que é a autovitimização do cara que diz: coitado de mim, eu sou um deus grego e ninguém viu. Mas dá no mesmo. Vira um senhor acachapante na existência da gente. Destrói todo o caminho, descontinua todo o projeto, arruína toda e qualquer que seja a vereda contínua da nossa própria existência. Mais do que isso, Jesus foi adiante, falando: olha, cuidado com os surtos. Seja esse surto, seja aquele que bota o dinheiro acima de todas as coisas, a imagem acima de todas as coisas, a estética, a reputação, a segurança ou qualquer outra coisa. Tomem cuidado, essas coisas não realizam a vida, diz ele. Nem os nossos melhores afetos, você quer ver? Aquelas durezas de Jesus no Evangelho. Do cara que chega e diz assim: Senhor, seguir-te-ei aonde quer que tu fores, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Sou meu filho, se você vai me seguir, e eu sou a vida, olha bem para mim, se há tempo ainda de você gastar com a morte, se você diz que me encontrou e que eu sou a vida. Não dá para fazer essa negociação, não é uma falta de capricho de Jesus, era uma pedagogia eterna para nos revelar que a gente tem que fazer escolha, porque até a afetividade enlutada, quando se cronifica, pode se tornar um senhor na minha vida que impede a minha disposição de caminhar na alegria da vida em Jesus mesmo. Ou o carinha que chega e diz: olha, eu seguir-te-ei também por onde quer que tu fores, mas deixa primeiro eu vender um campo. Se ele é senhor, não tem primeiro, só tem segundo, e olhe lá. E frequentemente os segundos se dessegundificam, porque perde até o significado de segundos. Passam a ser apenas elementos do cotidiano, mas não são mais valores que determinam o sentido da minha vida. Então olha aqui para mim, porque eu podia continuar a noite inteira mostrando no Evangelho como Jesus está dizendo que o que realiza a segurança, a paz, a felicidade do Macários, do bem-aventurado, que não é bem-aventurado pelo que faz, é bem-aventurado por quem ele é humilde de espírito, ele é limpo de coração, ele vai se tornando manso, ele busca a justiça, ele não se sente auto-vitimado porque as pessoas não gostam de Jesus nele, ao contrário, ele acha um privilégio não ser compreendido porque está andando em harmonia, em sintonia com o Evangelho. Enquanto isso ele olha para cima, levanta a cabeça e exulta. Mas para que esse estado se instale em nós, tem que haver um Senhor só. Tem que haver um Evangelho só. Tem que haver uma disposição séria da gente de alinhar a nossa mente, a nossa atitude, o nosso comportamento e a nossa esperança eterna com o Evangelho. Se eu não fizer esse alinhamento, não existe a menor possibilidade de que o Evangelho seja uma boa nova para mim. Ele será só meu conflito, será a minha angústia, será a minha perturbação, será o meu juiz, será a minha paranoia, será a minha neurose, será a minha culpa, será a minha contradição, será tudo menos a boa nova para mim. Porque em momento algum Jesus disse que quando eu alinho a minha mente com um Senhor só, eu me torno perfeito. Mas quando eu alinho a minha mente e na minha disposição mental,
eu digo, tudo que eu encontrar nas minhas formações de pensamento e decisão que não sejam segundo Jesus, eu vou abandonar. Quando essa decisão é tomada em mim, eu confessei, de fato, pela fé, com uma disposição inequívoca na mente, que o Senhor da minha razão, dos meus pensamentos, é um só. É o Evangelho de Jesus. Se eu faço isso, é natural que isso produza uma outra energia em mim. Isso gera uma atitude nova, diferente, gera um novo olhar, gera uma nova interpretação. Agora você já não se sente mais perdendo quando os outros disseram que você perdeu. Já não se sente mais ganhando quando todo mundo diz que você ganhou. Às vezes tem gente dizendo que você ganhou e você diz, perdi nessa. Tem gente dizendo que você perdeu e você diz, graças a Deus, ganhei tanto. Porque os elementos de mensurabilidade já não são mais os aferíveis exteriormente, são aqueles que só você e Deus detecta pela construção da riqueza de consciência que aumentou em você, que se dilatou em você. Aí isso vai produzir um comportamento natural, que ninguém faz força. Ninguém faz força para se comportar segundo algo que já se transformou numa decisão de pensamento, que já virou uma atitude. O comportamento é decorrência. Meu pensamento é aquilo que define a natureza da semente. Imaginem que pelo meu pensamento eu tivesse o poder de decidir se a semente é de banana, de abacate, de manga ou de maçã. É o fruto, parte da decisão do pensamento. Essa é a semeadura. Eu começo a semear com pensamentos. Ora, se o pensamento em relação à natureza está para uma árvore tanto quanto estaria para a semente, e se eu penso pensamento tipo uva para a vida e não tipo espinhos, isso vira numa semente. Essa semente vai produzir uma atitude interior na semente que vai fazê-la abrir-se conforme a natureza estabelecida. E ela vai se comportar, vai ter a atitude vegetal compatível com a natureza da semente. E aí ela vai produzir o fruto compatível, o comportamento compatível, que é o fruto. E a designação dela já está estabelecida na semente, de modo que quando eu rendo o meu pensamento a um só Senhor, e faço o exercício de pegar todos os meus pensamentos e não os dogmatizar, pode ser algo que meu pai, minha mãe, meu avô, a família inteira repete, que virou um dogma, que em mim se tornou uma jurisprudência para abrir precedentes, até para matar, se for o caso. E meu avôzinho querido fazia assim, minha avó, meu pai, minha mãe, mas bateu em mim, e eu que agora sou do Evangelho, comparo esse pacote todo com o Evangelho e não tem nada a ver com o Evangelho, eu tenho que ter coragem de deixar pai, mãe, avô, irmão, amigo, mulher, filhos, nesse princípio mental. Eu tenho que ter capacidade de me divorciar do que não seja Evangelho, sem me divorciar das pessoas. Eu as amarei até o fim, mas não adotarei mais nada do que delas me venha que não seja Evangelho. Quando a opinião delas estiver de acordo com o Evangelho, fica. Quando não tiver, sai, porque eu tenho um só Senhor. E assim é com a igreja, assim é com doutrinas, assim é com religião, assim é com política, assim é com ideologia, assim é com afeto, assim é com amor, assim é com amante, assim é com tudo. O que não se alinha com o Evangelho, o que não é pensamento segundo Cristo, se eu deixar ficar em mim, o Evangelho em mim não fica. Ele não convive com essa duplicidade, com essa multiplicidade. O Evangelho não aceita que você diga, legião é o meu nome porque nós somos muitos. Não aceita. Tem que criar uma construção só. E começa aqui.
Agora, como é que vai começar aqui se você nem o Novo Testamento lê? Não lê. Você fica conversando aí com os irmãozinhos. Aí chega um cara cheio de abracadabra. Para você já tem 40 anos que eu não falo essa palavra, ou 50, desde que eu era menino. Chega com um negócio desse assim, aí já fica todo impressionado. Ai, meu Deus, ele me falou isso. Como ele parece ser um homem de Deus, deve ser verdade. Verdade porcaria nenhuma. Se não tiver alinhamento com Jesus, pode vir de um anjo de luz. Paulo diz, sai, bicho. O que você chama de senhorio de Cristo na sua mente? Sabem qual é o equívoco? É a gente pensar que o senhorio de Cristo é a gente dizer, eu confesso que Jesus é mais poderoso que o diabo. Aleluia! O meu Senhor é maior do que Maomé. Aleluia! Do que Buda. Pelo amor de Deus, você ainda é um crentinho safadinho de um panteão de uns deusezinhos cretininhos. Ainda fica comparando Jesus com essas coisas. E fica pensando que porque você enche a bola de Jesus, como se Jesus fosse o Ronaldinho Gaúcho, o Robinho. Sabe, eu encho a bola de Jesus, é meu time. Uma vez Jesus, sempre Jesus. Jesus sempre até morrer. Não é nada disso não, meu irmão. Quem diz que Jesus é o Senhor, se curva, vira muçulmano, se dobra, se submete. Muçulmano significa aquele que se submete. Submete a mente ao Evangelho. Você só terá razão se a sua razão for o Evangelho daqui para frente. Do contrário, você não terá mais nenhuma razão que não seja a razão do Evangelho. Você vai ficar sabendo que você está sem razão se a sua razão não for alinhada com o Evangelho. E o que não é alinhado com o Evangelho pode ter aparência de tudo e de sabedoria humana, mas Deus chama de loucura e chama esse cara de surtado. Então hoje, quando a gente vai ficar 3 semanas sem se encontrar, eu queria pedir a vocês todos aqui e vocês ali, em qualquer lugar, para começarem esse ano lendo o Evangelho. Leiam Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as epístolas, leiam, confiram o coração, anotem suas pulsões, suas opiniões, seus dogmas, seus axiomas, seus direitos dos quais você não abre mão, ainda que mentalmente você diga que não é, mas veja se no comportamento você não é aquela carne de pescoço que vai até o fim naquilo ali. Veja o que é evangelho e o que não é. E veja a multidão de bichos que não são evangelho nos seus processos mentais, nos seus julgamentos, nas suas avaliações, nas suas interpretações, nas suas antipatias, nas suas raivas, nos seus ódios, nos seus desejos, nos seus caprichos. Tenha essa coragem, pelo menos uma vez na vida, e decida se o seu Senhor é Jesus ou se é Mamon, as preocupações deste mundo, as ansiedades, as suas pulsões sexuais, a sua vontade de absolutização de desejos e caprichos, o seu desejo de viver para ser uma pessoa que apareça grande na vida. Faça a sua escolha, mas não fique de brincadeira, não dá é para conciliar. Ninguém pode, Jesus disse. Tem alguém aqui que acha que consegue quebrar essa palavra do Eterno, que por meio da sua palavra criou o universo? Essa mesma palavra que diz ninguém pode servir a 2 senhores. E a gente tem que decidir hoje o que a gente quer. Do contrário, eu tenho uma recomendação a fazer. Se você não tomar a decisão de dizer, apesar das minhas ambiguidades, relatividades, fragilidades, fraquezas, retrocessos, ambivalências,
Eu, todavia, esquecer-me-ei das coisas que para trás ficam e prosseguirei todo dia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque eu decidi na minha mente quem é o meu Senhor, que tipo de ser, de energia, de atitude eu quero vazar, que tipo de comportamento eu quero expressar, que tipo de fruto eu quero dar, que tipo de segurança eterna eu quero carregar no tempo, ainda que na tritulação das tribulações, mas não serei abalado. E o Evangelho será a boa nova do começo ao fim na minha vida. Porque se não for assim, a sugestão é nem perca seu tempo. Um ateísmozinho desreligiosizado desde o início produz menos neurose e menos paranoia do que esse estado de limbo no qual a gente fica entre Deus e as riquezas, as preocupações deste mundo, as orgias, os surtos, as viagens mentais, as fantasias, os caprichos, os desejos, as penas de si mesmo. Ai, meu Deus, olha para mim, coitado de mim. Abre uma concessão, realiza uma coisa diabólica minha, diabolicamente doce da minha vida, Senhor Jesus. Eu não quero do diabo, mas faz uma dessas safadezinhas gostosas para mim. Só te peço uma. Eu não vou pedir ao diabo, porque ao diabo eu não peço, estou pedindo a Jesus. E pensa que pedindo a Jesus as coisas do diabo é a Jesus que está pedindo e não ao diabo. Não se engane, meu amigo. Quem pede coisa do diabo a Jesus não é a Jesus que está pedindo, é ao diabo. E o diabo adora responder essas orações dos caprichos da gente, ainda que sejam orações feitas em nome de Jesus. Orações diabólicas feitas em nome de Jesus são atendidas pelo diabo, não pelo Senhor dos Senhores. É simples, sério e dramático assim. Então decida nesses dias, aproveite, leia a palavra, confira no seu coração, veja o que a sua vida tem e não tem a ver com o Evangelho. Claro que a existência de cada um de nós está distante de tantas coisas do Evangelho, enquanto se alinha com algumas, ainda não se alinhou com outras. Mas se na minha mente houver essa disposição firmada de ir encontrando a verdade, dando razão a ela, perseverando nela, não dando apenas razões momentâneas, mas razões contínuas na minha vida, se eu for fazendo isso, um só será o meu Senhor. E a minha mente estará sujeita à mente dele, e a mente dele está revelada, é o Evangelho. Isso vai gerar em mim uma atitude, uma energia segundo a energia de Jesus, segundo o Espírito de Jesus, segundo o que vazava de Jesus, e a intensidade só vai aumentar à medida em que eu me alinhar e me render. Isso vai produzir um comportamento que vai ficar cada vez mais segundo Jesus, mais parecido com Ele. Isso vai produzir um ser que não perde nunca na terra, que é mais do que vencedor, que declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Mas essas todas as coisas não são todos os caprichos, são todas as coisas concernentes aos bens da vida. Não aos supérfluos de uma existência, mas aquilo que Deus chama vida, e os bens da vida só cabem dentro do ser, não no bolso. Se eu tiver a coragem de todo dia buscando esse alinhamento na minha vida, o que vai acontecer é que eu vou me vestindo de proteções espirituais. A minha existência vai ficando simples no seu caminhar, na sua vereda. E eu vou me tornando inabalável, não por causa do meu próprio poder, mas porque o alinhamento do Evangelho na minha vida cumpre a promessa do Evangelho na minha vida, e a promessa do Evangelho na minha vida é que o maligno não me tocará.
Agora decida. Se você, de fato, quer servir a um só Senhor. Porque ninguém pode servir a dois, mas todo mundo tenta servir no mínimo a uns 10. E decida se Jesus é o Senhor da sua vida. Então o Evangelho tem que se transformar nos códigos do seu processo mental, das suas interpretações, das suas avaliações, do seu entendimento. Isso vai ter que produzir uma atitude diferente. Se o Evangelho está na gente, a energia que vaza é a energia do bem, é de graça, é do amor, é da conciliação, é da justiça. Vai produzir um comportamento inevitável. E vai produzir um ser que não se abala, que pode dizer, como o Salmo diz, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se Jesus de fato se torna o Senhor, e eu submeto minha mente, minha atitude, comportamento, perspectivas existenciais, tudo a Ele, o Salmo 91 se transforma numa obviedade na minha existência. Que eu passo a habitar no esconderijo do Altíssimo mesmo. Estou alinhado com as coisas. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Por isso eu digo ao Senhor, não como discurso, mas eu digo sabendo que é. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu baluarte. Deus meu em quem eu confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-me-á com as suas penas, sob as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é meu pavês, é meu escudo. Por isso eu não me assustarei do terror noturno, nem terei medo da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, não porque meu corpo esteja fechado, não porque se cair um meteoro aqui na região, a minha casa não possa cair, eu não possa morrer, posso, mas não serei atingido. O que mata meu corpo não me atinge, vocês entenderam? O que me atinge é o que destrói o meu espírito. Por isso é que se diz que o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Porque do ponto de vista de Deus, o que destrói o justo nunca é a morte. A morte não destrói o justo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O que destrói o justo é o mal na vida, é o mal na mente, é o mal na alma, é o mal na conduta, é o mal no ser enquanto a gente está aqui. Nem o mal te sucederá. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos ele dará ordens a meu respeito para que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece em alguma pedra. Alinhado assim com o Evangelho, eu piso o leão e a áspide. Eu calco aos pés o leãozinho e a serpente. E o Senhor diz de mim, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, porque esse cara se apaixonou por mim, se entregou a mim, entregou a mente, entregou a atitude, entregou tudo, se alinhou comigo, porque ele a mim se grudou em amor. Eu o livrarei. Não significa que o pneu do seu carro não fure, que você não possa ser assaltado, que o seu irmão não tem o poder de roubar você, nada disso. Você vai ser livre em sendo roubado não ficar com ódio, em sendo ferido não querer se vingar, em sendo defraudado não transformar aquilo na causa de retorno e de milícia e de guerra da sua existência. O mal não vai te pegar. Agora, para que isso aconteça, eu tenho que ter um Senhor só. Tem que ficar brincando de panteão, parar de brincar de panteão. Tem um monte de gente aqui que brinca de panteão. O cara diz, eu vou lá ouvir o Caio, porque lá, quando eu ouço,
eu saio instruído espiritualmente. Mas é uma pena que o Caio não faça aquelas reuniões de fila, de campanha, que ele não arranje uma fita vermelha para a gente pendurar no braço, e ele não diga, olha, quando essa fita apodrecer é porque as promessas de Deus vão se cumprir 2 dias depois na sua vida. Uma pena que falte tanta superstição lá. Então por isso eu vou ali num lugar que tem umas orações pesadas, tem uma macumbinha boa feita em nome de Jesus, aí eu vou lá. Aí lá só tem aquela macumba, mas tem um lugar muito legal onde a gente vai e eles botam a mão na gente, fazem unção vaginal, peniana, que é para a gente ter boas relações sexuais. Vocês estão pensando que eu estou inventando? Tem no mercado aqui para quem quiser, no consumo evangélico. Mas lá também fica só nessa área. Tem um outro lugar ali interessante que eles falam muito de cura interior, eu vou para lá, que é para eu me submeter a uma cura interior. Aí ele vai de lá para cá, procurando nesse panteão de coisas que levam o nome de Jesus, que falam do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de unção, de tudo, que usa essa nomenclatura toda, mas que não tem nada do Evangelho. Só nomenclatura. Aí o cara diz que acha que fazendo essa síntese dessa multiplicidade, ele fez o pacote síntese do Evangelho, mas o Evangelho não está na cabeça desses deuses, desse panteão. O Evangelho é Jesus e Jesus é o Evangelho e é um só. Ou é conforme é aqui ou não é. E é isso que tem que sair do livro, tem que deixar de virar letra, tem que se transformar em espírito e em vida. Tem que se transformar em código mental. Tem que se transformar em olhar e interpretação. Tem que se transformar em energia que vaza. Tem que se transformar em comportamento e tem que produzir em mim a rocha eterna, que é aquela que, se um médico chegar e me disser amanhã, olha Caio, você está com câncer com metástase para todo lado, eu não vou sair do médico soltando foguetes, aleluia, estou com câncer, com metástase para todos os lados. Eu vou ter preocupações, eu tenho netinha, netinho, filha ainda bem jovem, tenho enteados se encaminhando, os filhos da gente, por mais velhos que fiquem, a gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Tem vocês, a quem eu amo tanto. Tem milhares de pessoas que são abençoadas todos os dias, mas aí todos esses pensamentos morreriam na mesma hora na minha mente, porque eu diria, aquele que me ama não deixou que mal nenhum me tocasse, embora esse câncerzinho esteja aqui, mas o mal da minha vida não é o câncer no meu corpo. Seria a metástase de um câncer no meu ser, na minha mente, no meu espírito. Jesus disse, não temei aquele que pode matar o corpo, e sim aquele que pode jogar o espírito no inferno. Corpo é contingencialidade, ele é corpo de morte. Eu não tenho que ter surpresa, eu já nasci sabendo. Nasci sabendo. Alguém aqui tem dúvida de que vai morrer? Você vai morrer, minha filha. Você vai morrer, meu mano. Você tem dúvida disso? Anderson, você quer viver para sempre? Não, eu estou perguntando se você quer imortalidade. Era a pergunta do filme Conan 2. Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. Lembra no filme Conan? Tinha uma loura no filme que toda hora ele perguntava a ela assim, você quer viver para sempre? Era hora de pular nos abismos, se suicidarem, tentarem a vida. Nenhum aqui vai viver nesse corpo de morte para sempre. Hã? Highlander também. Ninguém vai viver para sempre. A mortalidade está instalada em mim, eu só não sei como ela vai chegar. Do ponto de vista final, mas do ponto de vista prático, eu vejo todo dia. Um dia eu era um garotinho desse tamanho, hoje eu já estou um cara desse tamanho com 2 centímetros, 1,5 centímetro a menos, porque eu já entrei na fase do encolhimento. Eu já tive 1,80 m, eu estou com 1,78 m. Estou encolhendo, a minha mãe perdeu 13 centímetros. Eu vou reclamar de quê? É assim.
Pé de galinha é lindo, minha gente. É um charme, olha aqui, ó. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu não tinha pé de galinha. Com 55, depois de chorar bilhões de coisas, eu tenho um monte de pé de galinha. É normal, tem a cara da minha cara, a cara da minha vida, a cara da minha existência, a cara do meu tempo, a cara do meu ser. Tem um carnegão de quem eu sou. Agora, isso aqui não é o meu problema. O problema é com a alma enrugada, engilhada, mondrongosa. É um horror. E você fica preocupado com um botox do lado de fora? Pelo amor de Deus, vá cuidar da sua beleza interior. Vá cuidar do ser que não se corrompe. Que não envelhece a menos que você o mate, o envenene com tanta mentira. Porque esse é o meu chamado, essa é a minha vocação, e eu não quero outra vida que não seja essa. Qualquer outra é brincadeira, é arremedo, é religião, é tapeação. Fosse minha para com vocês ou de vocês para com vocês mesmos. Eu estou aqui para nem tapear ninguém, não me tapear e, na medida do possível, impedir que você viva tapeado em alto engano. Vamos ficar 21 dias sem nos vermos. Eu espero que você não deixe de ver Jesus nem um dia. E que você o encontre profundamente na palavra, submetendo a sua mente ao Evangelho. E lembre-se, o Evangelho não é o seu pastor, não são as doutrinas da sua igreja, nem são os folclores culturais da sua família, nem são os seus supostos direitos adquiridos na vida. O Evangelho, ao contrário, acaba tudo isso e você tem que ser como uma criança, nascer de novo, aprender tudo segundo Jesus. Coisa a coisa, não crê em nada do que você aprendeu antes. Submeta tudo outra vez a Jesus e deixe que fique na sua mente apenas aquilo que pode ficar no Evangelho. E aí eu tenho uma notícia a lhe dar. Jesus, para esses dias, para esses que são pastoreados por Ele, que ouvem a sua voz e o seguem, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso não é supressão de dor nem de relatividade, mas é poder para andar em meio a qualquer coisa e permanecer inabalável, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos chamados todo dia. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Acho que é no sábado, não é, né? Já dia 13 é sábado, né? A gente sai daqui de manhã, não é? Acho que 11 e alguma coisa, não é isso? Você vai com a gente? Eu acho que sim. Então é às 13 horas. 13 horas? Então, ir para o Rio e de lá a gente segue. Eu não sei nem por onde eu vou. Eu sei que, no mínimo, em Guarulhos a gente vai estar juntos. E a gente segue de lá... de lá para a Turquia. Aí vamos ficar uma semana na Turquia, depois 3 dias na Jordânia, depois 8 dias em Israel, e a gente chega aqui no dia 30 de março. Aqui algumas pessoas vão, das que estão aqui, como a Négia, o Zezinho, o Jack, quem mais que está indo aqui? Nossa querida Xerri, que não poderia faltar, senão não tem cereja nessa viagem, Xerrizinha. Então, e vários outros do Caminho Adora, que não está aqui hoje, e vários outros do Caminho, de outros lugares, são aí umas 75, 80 pessoas indo. E vocês orem por nós, a viagem é deliciosa. Para mim é trabalho de manhã, de tarde, de noite, na intenção de ver se a consciência do Evangelho se forja enquanto a gente caminha por caminhos históricos. Agora, nesse período, algumas coisas vão acontecer. Número 1,
Queria pedir a vocês para domingo que vem, todo mundo está no La Salle. Vai estar pregando lá o Adailton, que é um irmão querido, amado, foi quem começou o caminho da graça na Flórida. Ele era pastor presbiteriano durante muitos anos, está com a gente há uns 3 anos, é uma pessoa muito amada, a quem eu dei a incumbência de ser este ano o mentor do Caminho da Graça, das estações do Caminho da Graça espalhadas pelo Brasil, e ele vai estar aqui pregando. Eu queria que vocês o conhecessem e ele conhecesse vocês. Tem muita gente, infelizmente, que é muito mais discípula do Caio do que da palavra de Jesus ou do convívio entre os irmãos. Ficam ligando para saber se eu vou ou não vou, que é para ir ou não ir. E não faço isso não, vão por favor. E o Adailton tem uma palavra da graça de Deus. Quem acha que a graça de Deus está sobre mim e que ela em mim é plena, está enganado, está perdendo o mundo inteiro de maravilha. Todo mundo tem algo da graça de Deus único e singular a compartilhar. E pobre daquele que não abre os sentidos para tentar ver a graça da beleza de Deus vindo de todos os lados. Então, domingo que vem, eu pediria a você que estivesse lá e que convidasse outros, e que tratem o Adailton com todo carinho e amor. Segundo anúncio, o Papo de Graça, obviamente, vai ser interrompido de sexta-feira em diante, ele só vai ter as reprises dos anteriores, de um monte de temas anteriores, de manhã, de tarde, de noite, que eu recomendaria todo mundo ver de novo, quem não viu, assistir, participar, botar para dentro. Terceiro anúncio, nós vamos estar transmitindo, se Deus quiser, no mínimo de Israel para cá. Se na Turquia nós encontrarmos um device de computador desse estilo VivoZap, claro, que tenha um upload suficiente para a gente subir o sinal de lá, usando um laptop e esta câmera, por exemplo, nós vamos transmitir de lá várias vezes ao dia. O que vai estar acontecendo lá com a moçada vai estar passando na VMV-TV. E o Edivaldo vai divulgar isso na programação, de modo que quem quiser participar direto e ao vivo da viagem vai ter várias chances todo dia. Em Israel, com certeza, isso é possível. A gente vai transmitir todos os dias de lá e, no mínimo, um domingo, eu transmitirei de lá ao vivo aqui para o La Salle, para vocês verem no telão lá. Eu com a moçada inteira, eu vou pregar de lá para o La Salle. Eu espero que vocês estejam lá. No mínimo um domingo, se for o caso, 2. De modo que eu não vou estar vendo vocês, mas vocês vão poder estar me vendo a beça por aí, e além de mim o grupo que vai estar juntos, tá bom? Uma hora dessa eu sei que é difícil para muitos aqui fazerem essa viagem, do ponto de vista do significado financeiro dela, mas comece a orar e a crer e a buscar e a juntar, que uma hora dessa você vai. Eu já levei tanta gente, as alegrias que eu tive, por exemplo, de levar empregadas domésticas, que ganhavam salários de empregada doméstica. E a mulher encasquetou que dentro de 8 anos iria a Israel comigo. Juntou, chegou lá. Não, eu sou empregada de uma senhora ali em Ipanema, ela não quis vir não, mas eu estou aqui. Eu falei, aleluia, minha irmã. E vai, se tiver vontade, vai. Sem falar que às vezes alguém vai ficando empolgado de ver a sua obstinação e você não juntou tudo, mas ele chega e diz, olha, já está quase lá, deixa que o resto aqui eu te ajudo. Crê na graça de Deus. Eu sou um cara que tudo que fiz na vida não fiz porque eu tivesse dinheiro no banco. Eu só fiz porque eu tinha esperança nos céus. E os céus falaram com pessoas que me procuraram e disseram, o teu sonho é verdade, eu quero ser parte da materialização dele. Ele se materializou. Faz 40 anos que eu vivo só assim, de brisa. Crendo no imponderável. E ele se torna concreto toda hora. Concreto toda hora. Se você crê que o bem de Deus ninguém impede, e que bondade chama bondade, e que quem anda seguindo o pastor, bondade e misericórdia nos perseguem todos os dias da nossa vida. Anda atrás da gente, é só a gente andar atrás de Deus. Vamos orar então? Senhor Jesus,
Eu quero te agradecer pela fidelidade desses irmãos amados, que quarta-feira após quarta-feira vêm aqui ouvir esse compartilhar da palavra. E eu quero especialmente rogar aqui no dia de hoje a simplicidade quase bruta do que eu disse tenha penetrado no coração de cada um, de modo que a gente pare de brincar e a gente tome a decisão de não mais barganhar o Evangelho com as nossas opiniões, com os nossos caprichos, com as nossas melhores ideias. Nós queremos é que a nossa mente vá sendo forjada pela mente de Cristo, e a mente de Cristo é o Evangelho revelado. Que isso produza em nós uma atitude boa, que vaze, que seja contagiosa, que seja estimulante, que seja positiva, que seja como um cheiro de Deus na terra. Que isso produza um comportamento, que seja amor, graça, verdade, bondade e sabedoria de sair das confusões. Quero pedir que tu coloques no coração de cada um de nós a esperança eterna, para que ninguém se sinta perdendo nada quando essas coisinhas do tempo vão e vêm. Quando aquilo que é corruptível chega e depois desaparece. Porque nós nos frustramos é porque nós trocamos a ordem eterna pela ordem temporal. Permite que o eterno continue a ter valor eterno para nós. E que o temporal seja apenas a circunstância de um tempo e de um momento. Mas não aquilo que dá valor à nossa vida. Guarda o coração de cada um de nós. Em todas as áreas das necessidades de cada um aqui. Conforme a tua riqueza em glória e em graça. É o que eu te peço. Por esses que à minha volta estão. E pelos muitos que distantes estão, mas estão pertinho da palavra, absorvendo-a agora no coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.